Muito boa tarde. Vamos dar início à 28ª Jornada Semanal da Comissão de Direito Ambiental e Sustentabilidade da OAB Santo André. Sejam todos muito bem-vindos. Quero saudar inicialmente nossos convidados desta tarde para uma breve saudação, a doutora Grácia Fragalá. Muito boa tarde, Grácia. Obrigada por sua presença. É um prazer enorme recebê-la aqui. Boa tarde, o prazer é todo meu, eu agradeço pela gentileza do convite e uma honra enorme estar aqui com todos vocês para prestigiar esse longevo evento, né? 28º, então vocês estão fazendo um trabalho de perenizar e de fazer com que as pessoas se habituem a ouvir esse tema. Meus parabéns pelo evento e muito obrigada pela gentileza do convite. Eu que agradeço, Grácia, muito obrigada. Doutor Homero Cerqueira, muito boa tarde, obrigada pela sua presença. Obrigado, Rosa, doutora Rosa, obrigado pelo evento, a 28ª Jornada Semanal, obrigado pela consideração, obrigado pela participação desse evento, reunido com brilhantes mulheres aqui do Grupo do Meio Ambiente, que é uma satisfação. A Dora fez o convite, me convidou, me chamou, e aí de imediato essa semana eu aceitei para participar, a gente falar um pouquinho do meio ambiente, uma área que a gente gosta muito, uma área que a gente, ela cria uma sementinha na gente, né, e vai florindo, florindo de uma maneira que se fica apaixonado. Eu gostaria de agradecer também os participantes que estão aqui, nossa Graça, a Ana, tá? E vamos falar sobre meio ambiente, falar sobre sustentabilidade, falar sobre a economia. É um assunto muito importante, porque nós tivemos aí a eleição do presidente dos Estados Unidos, Biden, e vai colocar em pauta todo o planeta aí se preocupando com as mudanças climáticas, com a mudança do meio ambiente. Muito obrigado, hein? Eu que agradeço, doutor Homero, uma honra tê-lo aqui, viu? E a querida amiga também, a doutora Ana Paula Queiroz, muito boa tarde, muito bem-vinda. Obrigada, doutora Rosa, obrigada pelo convite, muito satisfeita de estar aqui nesse trabalho tão bonito que vocês têm feito, tenho conseguido acompanhar algumas. Gostaria de agradecer a presença do doutor Homero, da doutora Grácia, da doutora Dora também, né? E eu acho que cada vez que fazemos um evento desses, né, que a gente vai falar sobre algo como sustentabilidade, economia e meio ambiente, é um passinho a mais, uma sementinha a mais que a gente planta, né, nas pessoas. E para a gente poder chegar lá onde nós queremos, nesse Brasil que tem tanto potencial nessa área. Muito obrigada mais uma vez. Nós que agradecemos. Bem, eu cumprimento a todos que nos assistem, né, toda a advocacia, em especial a advocacia andreense. Destaco que, embora virtual, mas nós estamos dentro da 38ª subseção da OAB de Santo André. Desta forma, então, eu também deixo aqui uns cumprimentos especiais à doutora Andréa Tartucci, a nossa líder jovem presidente, cumprimentando-a, eu externo também o mesmo a toda a nossa diretoria, seus conselheiros, presidentes de comissões, em especial a diretora de cultura, a doutora Viviane Rocha Machado, e a diretora das comissões, a doutora Priscila Koga, e o nosso conselheiro, doutor Elton Feuzan. Os eventos da comissão, eles cumprem, na verdade, um papel regimental, né? Nós desempenhamos esse trabalho por força também de um regimento, né, da comissão e de todas as comissões, e que na pandemia acabou se ampliando, vez que desde meados de junho do ano passado fizemos semanalmente uma live. Anualmente, a comissão, todas as datas em comemoração ao Dia Internacional do Meio Ambiente, nós fazíamos um evento que se denominava Café Ambiental,
Ano passado, com a quarentena, nós fizemos virtual e de lá para cá realizamos 25 lives denominadas Jornada Semanal de Educação Ambiental. Trouxemos palestrantes de todas as áreas do estado de São Paulo, para não dizer do Brasil inteiro, para tratar desse assunto que também é primordial falar de educação ambiental. Com o encerramento do ano e o conceito ESG sendo cada vez mais aperfeiçoado, resolvemos também, a partir da 26ª, ampliarmos o nosso escopo, né? Temas que iremos desenvolver, pretendemos, até a 50ª live. A partir de então, nós temos como projeto iniciar um tema voltado para as ODS, né? E aí provavelmente iremos, como projeto, o que temos programado é fazer, tratando das ODS, até a 100ª live. Nós temos certeza que estamos no caminho certo, né? Seja individualmente ou institucionalmente, este caminho deveria ser trilhado por toda a sociedade. Antes mesmo da pandemia, na verdade, esse conceito ESG ele já era uma realidade. Afinal, para vencer esses desafios dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que está tão próximo, né? Afinal, o prazo de cumprimento das metas até 2030 está aí. Na verdade, temos muito pouco tempo. Então, já era necessário colocar todas essas práticas da nossa instituição, tanto as práticas ambientais, sociais e econômicas, na mesma mesa e compatibilizar todas essas áreas de forma eficaz. E a pandemia, ela trouxe um outro cronômetro, né? Porque se os impactos ambientais, sociais e econômicos já eram evidenciados por várias outras razões, e creio que é unânime falar em governança, esses impactos afetavam o equilíbrio, né, entre o desenvolvimento econômico e as práticas socioambientais. 2020 demonstrou para nós que é preciso fazer muito mais. E isso é possível, né, para todos. É só colocar a mão na massa. Eu acho que se podemos clamar pelo cumprimento de normas para atingir, mesmo de longe, o conceito ESG, nós podemos traduzir o artigo 225 da Constituição Federal, né? Eu acho que em nenhuma outra norma a gente pode ter um direcionamento tão importante que foi firmado lá em 1988. Porque quando aquele artigo, em 1988, diz que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, né, que ele é bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade, né, quer dizer, incumbe a todos nós, individualmente, como sociedade, como instituição, o dever de defender e preservar para as presentes e futuras gerações. Então, eu acho que nada mais que esse artigo para definir a obrigação de todos. E é com esta obrigação institucional da OAB e regimental da comissão que estamos aqui hoje recebendo todos esses convidados especiais que têm importantes papéis em suas áreas de atuação, para debatermos sobre este tema. Antes disso, como eu havia falado no início da nossa live, nós vamos dar posse a um membro da comissão, que é a querida doutora Dora, uma amiga já de longa data, que eu não sei se você conseguiu solucionar o seu problema de som, Dora, você nos ouve? Que pena. Mas seja muito bem-vinda. Nós estamos muito satisfeitas com você aqui. Você será um novo membro da nossa comissão. Você estará conosco, então, numa outra oportunidade, para que você possa vir demonstrar aqui para a gente um pouco de todo o seu trabalho, de toda a tua vida na área ambiental, uma ambientalista das pessoas mais ativas que eu conheço, de longa data.
Eu contava aqui para os nossos amigos que há mais de 20 anos você está nessa área contribuindo com as questões ambientais. Seja muito bem-vinda e ficamos para a próxima live para que você possa trazer para nós toda a tua atividade e a tua contribuição na área ambiental. Sendo assim, vamos passar então para os nossos palestrantes. Nosso primeiro palestrante será o Dr. Homero Cerqueira. Eu quero fazer questão aqui de ler o seu currículo, Dr. Homero Cerqueira. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença. O senhor que é doutor em Educação pela PUC São Paulo, é especialista em Segurança e Ordem Pública pela Universidade Estadual de Goiás, mestre em Educação pela PUC São Paulo, fez doutorado profissional em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública pela APMBB. Mestrado profissional em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública pela APMBB também, em 2009. Especialista em Tecnologia Educacional pela Faculdade Armando Álvares Penteado, mestre em Educação e Direitos Humanos pelo Centro Universitário Capital em 2003, é bacharel em Direito pela Universidade de Guarulhos, bacharel em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública pela APMBB também, professor do Centro de Aperfeiçoamento e Estudos Superiores, do Centro PM Nelson Freire Terra, em Fiscalização Ambiental, ex-comandante do policiamento da região norte da capital, ex-comandante do policiamento da capital de São Paulo, ex-diretor de segurança comunitária e de dignatários da Casa Militar do Gabinete do Governador em 2011 a 2016, ex-comandante do policiamento ambiental do Estado de São Paulo. Tem experiência na área de educação, administração, direito ambiental e desastres naturais. Direito Ambiental pela FGV em 2020, é ex-membro do Conselho Nacional do Meio Ambiente e do Conselho Estadual do Meio Ambiente de São Paulo, ex-presidente do Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, membro do Conselho Editorial da Juruá Editora Limitada e como integrante do Comitê de Pareceristas na Revista Internacional Consinter de Direito. Doutor Homero, muitíssimo obrigada, o seu currículo é invejável, o senhor exerceu uma das funções mais importantes no Estado de São Paulo na área ambiental, como comandante, né, do policiamento ambiental do Estado, deve ter experiências importantíssimas para nos contar aqui e para tratar deste tema que também é tão importante, tenho certeza que o senhor vai nos dar uma aula aqui muito importante. Muito obrigada. Obrigado a todas. Eu fico muito orgulhoso, né, de estar aqui com brilhantes mulheres, as mulheres que cada vez mais ocupando o espaço que é de direito, de fato, de vocês. E como a minha mulher, eu sou casado há 30 anos, esse ano eu completo 30 anos de casado. Conheci minha esposa em Alagoas, Maceió, e ela era minha vizinha de casa, né? Era vizinha de bairro, e fui conhecer ela lá. Ela é engenheira civil também, e em nome dela, em nome de vocês, eu agradeço todas as mulheres do Brasil. Se eu tivesse uma rosa, daria para todas. Mulheres brilhantes, que a mulher ela tem aquela questão de cuidar, né? Do cuidar. Vocês aqui cuidam do meio ambiente, como a gente cuida do meio ambiente, como a gente gosta do meio ambiente. Eu agradeço a Dora, que agora tomou posse, né, na comissão. Ela é uma amiga, tomou posse, né, na comissão aqui, né? Ela é uma amiga nossa do CONSEMA, né, do Conselho Estadual do Meio Ambiente. Ela conversa direto com a gente, sempre manda mensagem. Tá? A Ana, que é bióloga e tal, a Graça, eu agradeço a todos. Então, quando eu trabalhei aqui no comando do policiamento ambiental, com muito orgulho, uma unidade, ela é uma unidade centenária, ela é o maior efetivo do meio ambiente da América Latina. Já tem 2.500 homens e mulheres trabalhando, são 4 batalhões. Ela cuida todo o território do Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo é uma das unidades territoriais que conseguiu congelar o desmatamento.
da Mata Atlântica. Diferente quando a gente foi trabalhar no ICMBio, a região norte do país, há um desmatamento muito grande. E a gente vai explicar mais para frente aí por que ocorre isso. Mas dois fatos mais importantes no comando da ambiental aqui, que a gente percebeu que ocorria, são as invasões, principalmente na região lá de São Bernardo do Campo, Mauá, que tem aquelas invasões. E quando eu estive no comando ambiental, o secretário Penido pediu para a gente fazer uma intensificação para acabar com o desmatamento, que é uma coisa que vem acontecendo, que as regiões as pessoas vão para esses locais e elas formam a família, vai crescendo e a região vai ficar consolidado. O que o governo tem que fazer? Ela tem que dar estrutura para essas pessoas terem onde morar e aquelas que já estão consolidadas, dar condições para que ela deixe viver. O que aconteceu lá? Regiões foram consolidadas e para retirar, você não tem condições de retirar. O governo do estado de São Paulo teve um trabalho muito maravilhoso, foi no bairro Cotas, que devia ter feito lá nessa região do ABC, para acabar com as invasões. Consolidar, onde que está consolidado, dar um tratamento digno para aquelas pessoas e monitorar onde que não foi invadido. Muito que bem. E esse foi uma das grandes ações que a gente teve no comando aqui, que a gente tentou, mas era uma ação de governo, uma ação de Estado. Passa um governador, incentiva a não ter a invasão. Passa outro governador, deixa e a coisa vai andando. Não é uma ação de Estado que perpetua as pessoas, os governadores não dão continuidade. O outro fato que ocorreu no comando ambiental foi os PETs. Foi a apreensão de fábrica de animais. Uma expressão que eu nunca tinha ouvido. Eu achava isso um absurdo. Fábrica de animais. A gente fez uma apreensão de 1.500 animais domésticos, cachorros, lá no interior de São Paulo, perto de Sorocaba. E isso me deixou muito... uma situação, os animais estavam em extrema sacrifício, uma pobreza, era uma mulher, ela cuidava, tinha uma cadelinha lá que estava dando um filho quase 2 meses, estava dando um filho. Então, foram 1.500 animais foram apreendidos. E foi a maior apreensão do mundo, graças a Luísa Mel. Eu entrei em contato com ela, porque a gente se deparou com uma situação dessa, era crime, maus tratos contra animais, o local não estava licenciado, o local não era apropriado, não tinha dignidade para os animais, e eu tinha que fazer alguma coisa. É uma situação em que a gestão ela não olha para esse crime. Porque se você olhar, você tem que atuar. E o que você vai fazer com 1.500 animais? Para onde você vai levar esses animais? Foi o que eu fiz, eu perguntei para o Trame. Trame, Homero, não temos lugar para colocar esses animais. E eu tinha um grande problema que eu tinha que resolver. Graças a Luísa Mel, ela se prontificou com 4, 5 caminhões de transporte de animais, 5 caminhões, para colocar em vários locais. Uma foi em São Bernardo do Campo, outra em Guarulhos, outra em Mauá, que ela distribuiu. E depois os animais ficaram de quarentena, uns 2 meses, tomando vacina. Foram muito tempo, foi um gasto, e que você nunca verá um governante, um comando fazer isso aí em nenhum estado. Por quê? Porque não há uma política pública para isso, de você cuidar dos animais. Isso é simples, a conta é simples. População de São Paulo, no estado de São Paulo, 42 milhões de habitantes. Cidade de São Paulo, 12 milhões. Metade dessa população gosta de cachorro e gato.
Da onde vem cachorro, tanto cachorro e gato assim? Certo? É uma questão que ninguém quis colocar a mão, porque é um grande problema. A gente tem problema na saúde, tem problema no transporte, tem problema na segurança, temos vários problemas, e esse ninguém quer colocar uma política pública que fica tampada. Então, essa foi uma das grandes ocorrências que eu tive na minha vida como comandante da Ambiental, e eu de público, eu falei para ela pessoalmente, a Luísa Mel me resolveu um grande problema que eu tive, que era os 1.500, 1.700 animais que a gente tinha que cuidar, que era uma política do governador Márcio França. Era uma política de cuidar dos animais domésticos, que é um problema real, um problema que precisa ser visto. Tem muitos animais abandonados e esses animais podem ser recolhidos e podem ser cuidados. E a outra foi quando eu fui trabalhar no ICMBio. ICMBio, um instituto, com muito orgulho, foi um dos primeiros do Estado de São Paulo a ir para lá, fui presidir. O Instituto é um instituto que hoje passa por uma situação muito grave, muito grave. O ministro Ricardo Salles quer fundir ele com o IBAMA. Em tese, seria a extinção do ICMBio. Mas o ICMBio foi criado por lei, né? Então, ele tem que mudar isso, talvez com a nova eleição do presidente Arthur Lira, e aí muda-se a lei e extingue o ICMBio. Mas o ICMBio ele presta um grande serviço à sociedade, onde temos 334 unidades de conservação no Brasil, então a gente cuidava das 334. O efetivo do ICMBio era de 3.500 homens e mulheres dedicados a essa atividade. Além disso, tínhamos 14 centros de pesquisa de pessoas com um gabarito internacional, vários contatos com universidades fora do Brasil, e onde eles faziam o controle das espécies em extinção. Muitos centros de pesquisa do Instituto, eles faziam monitoramento das espécies de extinção. E em fevereiro do ano passado, a gente, sem receber o apoio do ministro Ricardo Salles, e, aliás, ele só jogou pedra contra a gente, quando a gente falou, no final de 2019, que ia buscar as ararinhas azuis, que estavam na Alemanha, estavam em extinção na natureza. Ela é nativa lá de Curaçá, ela é de Curaçá, da região norte da Bahia, no sul de Pernambuco, e um alemão, ele quis que a gente fizesse a vinda delas para cá, porque para trazer um animal de um país para outro país, da Alemanha para o Brasil, tem uma série de protocolos do IBAMA, das agências ambientais do Estado, das agências da Alemanha, do Brasil. Existem vários protocolos que devem ser seguidos. E, infelizmente, ou felizmente, nós não tivemos apoio nenhum do governo federal, por conta de ser uma política do governo anterior, por conta de ser uma política do governo de esquerda anterior. Mas os animais, eles não importam qual que é o modal político. O animal, ele não vai, olha, agora o governo do PT, agora o governo do PSDB, agora o governo do PSL. Não existe modal político para a natureza. Então, a gente foi lá, eu fiz questão de ir na Alemanha, fui eu e um servidor lá chamado Hugo, que é uma brilhante pessoa, que fez toda a tratativa. Nós trouxemos 50 ararinhas azuis. Eles estão em Curaçá. Agora, em março, elas vão ser soltas na natureza. A primeira espécime que vai ser devolvida para a natureza. Um feito inédito. E, a duras penas, a ONG, essa ONG, ela está trabalhando
para que essa ave ela volte à natureza. Então, esse foi um grande trabalho, um grande feito quando eu estive na gestão lá do ICMBio. Uma gestão truculenta, mas não é uma gestão truculenta, é uma gestão complicada por conta da mudança de governo. Então, eu estive bem na mudança do governo, do governo anterior para nesse governo. E a gente tentou montar uma estrutura perfeita, como a ambiental é. O Instituto Chico Mendes tem 12 anos, é recente. Mas o que eu fico chateado é essa... como a gente já fala sobre governabilidade, governança, essa mudança de você falar para um funcionário que vai ser extinto onde vai trabalhar. Então, fica aquele sentimento de você perder do que você está fazendo. Então, as pessoas lá, que têm muito amor à natureza, aos animais, e eu coloquei sempre na cabeça deles, a gente não pode ser ambientalista xiita, tem que ser um ambientalista com resultado. Tem que preservar a natureza, mas pensando nas pessoas, pensando na natureza, no desenvolvimento, e como você bem explicou na Constituição, deixar para as gerações futuras. O que a gente vai deixar? A nossa geração. Nossa geração vai deixar o que para as gerações futuras se a gente está fazendo desmatamento? E o desmatamento da Bioma Amazônia, são 9 estados, cresceu muito de 2020 até 2021, 2019, cresceu 30%, mas 40% do desmatamento está no Pará. Então, o foco tem que ser no Pará. O foco não tem que ser em outros estados, o foco tem que ser no Pará. Mas, com o quê? Como que a gente faz para acabar com o desmatamento? Com a bioeconomia, fazer com que as pessoas ali produzam e possam vender, tenham a sustentabilidade, ter a sua economia com o que ela produz. Com pagamento de serviço ambiental, que é o crédito de carbono, colocando a mata de pé, e você recebe uma renda. O crédito de carbono dá condições às famílias de receber R$1.000 por 30 anos. Se você vender o crédito de carbono das unidades de conservação, nós temos 131 unidades de conservação só no bioma, nos 9 estados, em especial o Pará. Fiscalização, tolerância zero ao desmatamento, tem que ter fiscalização. Como que uma pessoa, um agente público sabe que o instituto dele vai ser extinto? Qual o incentivo que você vai ter de fazer uma fiscalização no meio de uma floresta? Qual o incentivo que ele vai ter de fiscalizar? E a outra que é o mais importante, é quando você faz a autuação, se a pessoa estiver errada, ela vai ter que pagar e vai ter que responder ação civil, administrativo e criminal. Agora, você faz em 190 mil multas e ninguém é punido, ninguém é responsabilizado, não paga pela ação. E aí as pessoas que fazem o bem, que estão lá na região, estão fazendo o bem, falam, mas se ele está desmatando e eu que cuido da natureza, porque tem que, na bioma amazônica, 20% você pode desmatar. 20%. Então, do seu território, 20% você pode ter o desmatamento. E por meio do IBAMA. Se ele vê que a outra é as janelas quebradas, né? Aquele que, se a janela está quebrada, vão ter que quebrar tudo, vão pinchar, vão deixar destruído. Então, essa é a questão. E a questão do incentivo do agente do ICMBio é totalmente desmotivado para fiscalizar. Aí você tem o corpo, né? A Operação Verde Brasil foi uma operação magnífica. Você colocou as Forças Armadas para fiscalizar o meio ambiente. Houve o desmatamento, houve o crescimento da faixa do fogo, houve a queima da mata. E vai ter, sempre vai ter.
Vai ter porque existe aí um MIP, o manejo integrado do fogo, para você, quando você, principalmente da região do Cerrado, você tem que bater o MIF, manejo integrado do fogo, para quando tiver a seca, não acontecer o incêndio. O incêndio pode ser por combustão natural, que isso acontece, ou por incentivo humano. Para ter o quê? Para ter o pasto, para você ocupar a terra. Então, essas questões precisam ser, e você tem que monitorar. Mas tudo depende, toda ação de um governante, toda ação depende do funcionário, do servidor. Se ele é maltratado, se ele é humilhado, e muitas vezes eu ouvia, aqui só tem maconheiro, aqui só tem não sei o quê. E isso é errado. Eu saí porque eu tenho dignidade. Eu não concordava com isso, eu não posso, porque eu faço parte do time. Se você eu estou num time, também eu sou, então. Não, você não pode, então não pode. Na Polícia Militar também tínhamos policiais que desviavam da conduta e a gente chamava atenção. Punia e, se a pessoa não era corrigida, ela era mandada embora. Toda vez que alguém reclamava de um servidor do ICMBio, falava assim, põe no papel. Ele fez errado, põe no papel. Nenhum colocou no papel. Foi instaurada uma sindicância lá do Acre, falaram que destruiu. A sindicância acabou dizendo que não houve nada. Então, esses são os dois fatores maiores que nós tivemos. A volta das ararinhas no governo e aí o desmatamento mas o desmatamento fora de unidade de conservação, o desmatamento dentro de unidade de conservação, a gente conseguiu reduzir na região amazônica. Lá dos 131 unidades de conservação, a gente conseguiu manter pelo diálogo, pela conversa. Esse negócio de não falar com ONG é terrível, porque as ONGs estão lá. Tem ONG boa, tem ONG ruim. A SOS Mata Atlântica faz um trabalho maravilhoso. Maravilhoso. Então, tem ONG que não serve, então aí tem que decidir. Não pode ser todo mundo vagabundo, todo mundo não presta. Então, a gente precisa ter o diálogo, falta a governança. E uma política falando, a gente é a favor da natureza, deixar a natureza de pé. E o servidor é a peça fundamental para deixar isso. O servidor público é fundamental. A gente não pode desprezar essa pessoa que está lá. Às vezes você tem, na região amazônica, você cuida em Alter do Chão, lá no Alter do Chão, você tem um servidor para cuidar de quase a cidade de São Paulo. Como que faz isso? Impossível, né, diálogo, Coronel? Não tem jeito, né? Então, a minha mensagem é que o Instituto Chico Mendes não seja extinto, que preserve a natureza. Isso é muito importante para o meio ambiente. E que eles fazem um trabalho maravilhoso. E faz o catálogo das espécies em extinção. Então, essas são as minhas palavras. Muito obrigada. Nossa, muito engrandecedor para nós, esclarecedor, né? O senhor toca em pontos, eu diria, dos mais importantes, né, do setor público. Primeiro, essa questão da pessoa do servidor público, né, que, infelizmente, é pouco valorizado atualmente, né? Falta muita política pública para que esses servidores façam um trabalho estrutural e um trabalho de excelência, né? Não é por culpa deles que muitos serviços públicos não são bem prestados, né? O que a gente percebe é exatamente isso que o senhor colocou. A falta de estrutura para o seu crescimento, para o aprendizado, né? A gente vê que existem algumas diferenças, na área jurídica a gente percebe bastante isso, por exemplo, do servidor público da área jurídica do Estado e da federal. Você vai num fórum estadual, você vê que aquele servidor tem
uma estrutura, e você vai no Fórum Federal, você vê que aquele servidor tem uma outra estrutura de trabalho. Isso fica nitidamente diferenciado, né? Nós esperamos que isso melhore, né? Porque sem um trabalho estruturado e com pessoas capacitadas, habilitadas, infelizmente a governança pública não consegue sair do lugar, né? Exato. Então, muito obrigada, doutor Homero. Eu vou passar agora a palavra para Grácia Fragalá, querida amiga, pessoa também que nós temos uma convivência já de alguma data. A Grácia, que é assistente social com um MBA em Gestão de Pessoas e Negócios pela Fundação Instituto de Administração, a FIA. Ela que é consultora técnica nas áreas de saúde corporativa e segurança do trabalho, experiência de mais de 20 anos em gestão de programas de promoção de saúde, qualidade de vida, responsabilidade social, diversidade e inclusão. Coautora em publicações especializadas, Saúde Mental e Trabalho, pela CREMESP, em 2015, Inclusão Social e Profissional, Valorização da Capacidade de Pessoas com Deficiência no Mercado de Trabalho, pela Fiesp, em 2013, Sem Barreiras, Inclusão Profissional de Pessoas com Deficiência, pelo SMPED São Paulo, em 2008. Ela é que é vice-presidente do Conselho Superior de Responsabilidade Social da Fiesp, conselheira da UIL, Associação Brasileira de Qualidade de Vida, membro do Conselho Orientador da Rede Brasil, do CORB, pela Rede Brasil do Pacto Global da ONU, e é diretora titular do Comitê de Responsabilidade Social da Fiesp. Grácia, mais uma vez, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, estar aqui conosco nesta tarde de sexta-feira, para falar que é um dos seus temas também, né, de especialidade, um tema, um conceito que, na verdade, quem atua com responsabilidade social hoje acaba por abranger, né, o conceito como um todo. E você que também responde pela Fiesp, lá na Rede Brasil do Pacto Global da ONU, representando a Fiesp lá no setor de sustentabilidade, não é? Muito bem-vinda. Obrigada. É uma honra, já falei, né, estar aqui com vocês e falar de um tema que tem sido tão desafiador para tanta gente, né? E no meio de pessoas já tão qualificadas, né, que experiências tão diferentes da minha, eu vou me ocupar do S do ESG, né? Então, que essa é a minha, como a Rosa falou, é a minha especialidade. Mas antes eu queria falar um pouquinho desse crescimento, né, do ESG e como a gente tem ficado contente, a gente que milita nessa área do desenvolvimento sustentável, o quanto isso é gratificante, o quanto a gente se sente recompensado, né? Quem me conhece sabe que por trabalhar com saúde mental, eu faço algumas brincadeiras em relação ao tema, porque são temas muito duros, muito áridos, né? E eu brinco que eu vou pedir para incluir uma nova patologia no CID, que é a Classificação Internacional de Doenças, né? Porque eu padeço de síndrome de João Batista, que eu batizei também a síndrome, né? Os psiquiatras que me perdoem, mas eu criei e batizei a síndrome de João Batista, porque é uma doença do espectro dos transtornos mentais e comportamentais, porque quem milita nessa área prega no deserto, né? E era uma das coisas que João Batista fazia. Só que ele era santo e ele fazia isso com muito mais condições do que a gente. A gente sofre muito, né, ao longo do tempo por ficar repetindo esses temas. Porém, de uns tempos para cá, a gente tem percebido que todo esse trabalho que nós fomos fazendo ao longo de tantos anos tem tido acolhimento, tem tido retorno, né? E essa questão do ESG aparecer com tanta força
nas mídias sociais, nos jornais, nas matérias, né? Nas falas dos CEOs, né? Nós que estamos no mundo empresarial, a gente sabe o quanto é importante ir para a voz do principal executivo de uma organização um tema relacionado a desenvolvimento sustentável. E a gente ouve as pessoas falarem assim, nossa, Graça, eu estava começando a me acostumar com aquela conversa de sustentabilidade e já vem uma novidade aí, esse tal de ESG. O que é isso? O que é que mudou? E aí a gente entra de novo lá, né, na síndrome de João Batista para dizer não mudou nada. É só o jeito que o mercado financeiro passou a se referir a esse tema. A partir do momento que o mercado financeiro adota a estratégia de desenvolvimento sustentável, o mercado financeiro levanta essa bandeira com o nome, com a sigla ESG. Então lá, está lá contido, né? O velho triple bottom line, a nossa amiga Sônia Favaretto, ela coloca um E a mais, então ela chama de EESG, porque aí ela recupera o E de econômico, né? O E, e na tradução o A de ambiental, tem gente que no Brasil fala ASG, então o A de ambiental, o S de social e o G de governança. Então, as 4 dimensões, econômica, ambiental, social e institucional, que é o âmbito da governança, estão contemplados aí. Então, a gente não está falando de nenhuma novidade, né? Agora, então, essa vinda com força desta agenda para o mundo dos negócios, isso sim tem nos trazido alento, porque nós vínhamos falando disso há muito tempo, a agenda ambiental já vinha ganhando força, e vocês são todos dessa área, vocês sabem muito bem do que eu estou falando, vocês conseguiram marcos regulatórios importantíssimos para a agenda ambiental, né? E Homero acabou de citar toda a oportunidade, embora muito falha do ponto de vista de recursos para fiscalização, mas vocês têm os instrumentos legais para que isso aconteça, porque a agenda regulatória ela se impôs ao longo do tempo do ponto de vista da dimensão ambiental. Não dá para dizer a mesma coisa quando a gente fala da agenda da dimensão social, né? A dimensão social, embora ela tenha marcos regulatórios importantes, quando você fala de legislação trabalhista, quando você fala de alguns temas que estão dentro da dimensão social, muitas outras questões que estão no que a Rosa mencionou, que para nós é um grande direcionador, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, não tem regulação, né? É aquela agenda do propósito que o Larry Fink fala nas cartas que ele tem direcionado aos executivos. Larry Fink, o CEO da maior da BlackRock, né, que é a grande financiadora, a grande agência, né, a maior empresa de ativos no mundo, o maior fundo de ativos do mundo, que de uns tempos para cá adotou essa agenda e tem dito para os executivos das empresas, olha, lucro não é incompatível com o negócio, né? Pelo contrário, com propósito. O lucro tem que andar junto com o propósito, porque quanto mais a sua empresa oferecer condições para que as pessoas trabalhem por propósito, mais isso ele vai avançando. E esse ano ele está trabalhando a agenda da diversidade na questão étnico-racial, que está dentro da agenda, né? Então, esta evolução é possível fazer negócio no E, do ponto de vista econômico,
de maneira diferente, né? Lucro não é incompatível com propósito. O E do ambiental, do environment, vocês já conseguiram, né, colocar na agenda e mostrar para o negócio que ser ambientalmente responsável é bom também para o negócio. Então, nós já estamos falando de economicamente viável, ambientalmente sustentável, responsável, e faltava a bandeira do socialmente justo, né? Que a pandemia fez com que os olhos de todos se voltassem cada vez mais para isso, porque a pandemia nos fez olhar de uma maneira pouco vista antes para o aprofundamento das desigualdades sociais, porque isso ficou clamoroso. Por mais que a gente tenha as ajudas, né, que nós tivemos, né, todo o trabalho de ajuda emergencial, esse pacote, tanto para a retenção de empregos, quanto para suportar as populações mais vulneráveis, ainda assim, as consequências econômicas e sociais da pandemia fizeram com que um grande grupo de empresas se juntassem, primeiro, para, num primeiro momento, socorrer emergencialmente, e aí aumentou muito a ação de filantropia, que é importante para o socorro emergencial dos mais vulneráveis nesse momento, mas está na dimensão do S e do ESG, e também se juntassem para pensar numa saída, num pós-pandemia, que tivesse um jeito diferente de fazer negócio, um jeito de fazer negócios que envolvesse o governo, como o Homero falou, com políticas públicas, né, suportando as empresas e a sociedade civil, com as empresas se reunindo para também fazer negócios de maneira sustentável, pensando no ESG como uma estratégia de negócio, né? A sociedade civil entendendo a importância de olhar para essas desigualdades, o quanto cada um como pessoa e cada um como grupo pode impactar positiva ou negativamente para aprofundar ou reduzir essas desigualdades, e eu, como indivíduo, também olhando o meu pedaço, como é que eu contribuo para cada uma dessas situações, para o meio ambiente, com o que eu faço com a destinação do meu resíduo, com o meu consumo responsável ou não, com o isolamento social, como é o meu caso, que estou aqui desde março, né, por uma situação de saúde, né, como N outras pessoas que puderam fazer a sua atividade desde suas casas, porque outros não puderam. As atividades essenciais precisaram ser mantidas, né? Então, como é que a sociedade se protege criando as condições de segurança e de ajuda para aqueles que precisam sair, mantiveram seus empregos, mas precisam sair porque são de atividades essenciais, aqueles que precisam sair porque perderam o seu sustento e precisam buscar isso de alguma forma, né? E para ser uma sociedade que consiga atender a todos, né? Então, esse crescimento do ESG, e aí, como membro do Pacto, a Rosa disse, né, eu sou membro do Comitê Orientador da Rede Brasil do Pacto Global. A gente está num movimento muito forte para trazer as empresas para essa reflexão, para que as empresas possam fazer esse seu papel de alavanca, de motor, de puxar
a sociedade seja influenciando os seus trabalhadores, seja influenciando a sua cadeia produtiva como um todo, mas seja também usando o seu papel de influência até como advocacy nas políticas públicas, porque a gente sabe hoje a força do capital produtivo, né, junto ao setor político. Então, é possível que os empresários possam apoiar e influenciar na formulação de políticas públicas para este novo mundo, esse novo normal, que eu não gosto muito dessa expressão, mas esse pós-pandemia, que também pode demorar muito para vir, né? Por conta da forma como pessoalmente e como sociedade a gente lidou com essa questão da pandemia, a gente está vendo mutação de vírus, a gente está vendo uma série de coisas, e ambientalmente, né, o impacto disso, o quanto isso pode fazer com que o retorno a um período menos conturbado, eu não diria o normal, mas um período menos atípico, demore a acontecer, né? Porque a gente viu, né, um crescimento de novo do número de contaminações, do número de mortes, no momento em que a gente já poderia, talvez, estar passando por uma outra fase, se as atitudes individuais, coletivas e até políticas pudessem ter ido numa outra direção. Mas o tema de hoje é o ESG, né? O meu recorte do ESG é o S, então eu diria, para finalizar, que o nosso grande desafio é, agora que vocês já fincaram a bandeira do ambiental, né, que vocês se unam a nós e nos ajudem a cada vez mais mostrar que a dimensão social ela traz uma grande oportunidade de desenvolvimento sustentável. Gerar trabalho e renda, diminuir desigualdade social, né, incluir diversidades, isso gera negócios e negócios saudáveis. E é isso que vai fazer com que a economia retome. A gente não tem economia sem pessoas que produzam, sem pessoas que desenvolvam novos produtos e sem pessoas que consumam, né? Então, a importância do S nessa sopa de letrinhas, né, faz com que a gente se sinta empolgado e recompensado por, durante tanto tempo, estar dizendo, olha, o capital humano é fundamental para negócios sustentáveis, para uma sociedade mais justa, humana e solidária. Então, juntem-se a nós e vamos fazer uma nova sociedade, uma sociedade em que a gente consiga não deixar ninguém para trás, que é o lema dos ODS. Muito obrigada. Muito bem, Grácia. Muito bacana a sua fala e na verdade, eu especialmente fico muito agradecida com o seu apelo e seu clamor aqui, porque às vezes eu me sinto sozinha nesta fala aqui, isolada, né? Quando eu comecei a tratar do simples tema de educação ambiental, né, no âmbito da comissão, que parece uma coisa tão simplória, né, falar de educação ambiental atualmente, você recebe muitas indagações, como? Mas por que perder tempo, né, tratando de um assunto que parece que já está tão consolidado, né, que parece que é tão natural? Não, não é natural, infelizmente, e com a pandemia, conforme você colocou, a gente percebe que nós estamos no momento de dizer o óbvio diuturnamente,
né? Você precisa dizer, sim, que, como você colocou, você não pode não separar os resíduos, que você não pode desperdiçar água, que você não pode tratar mal o ser humano, né? Que esses acontecimentos que ocorreram aí recentemente nessa grande rede, né? Que você não pode ter aquele tratamento com aquela pessoa, que você não pode discriminar pessoas, né? Quer dizer, em pleno século XXI, nós precisamos, sim, falar do óbvio e falar muito. Então, tratar destas questões, seja nesse conceito, né, como ESG, como EESG, vamos colocar mais aí vários seres humanos, né, no final dessas siglas, para ver se, de fato, a gente consegue alcançar um objetivo que é o mais simples de tudo, que é sermos humanos felizes, bem tratados, sem discriminação, com saúde, né? Esse é o objetivo final. Como diz a nossa amiga Georgette Lemos, né? O ESG é o humano, é a pessoa, é o homem, né? Somos nós. Então, com isso, eu te agradeço mais uma vez. Vamos passar a palavra agora para a querida Ana Paula Queiroz, nossa convidada especial também desta tarde, querida amiga que também faz par conosco lá no Conselho Superior de Meio Ambiente da Fiesp, ela que é bióloga formada pelo Instituto de Biociências da USP, possui também mestrado em microbiologia ambiental pelo Instituto de Ciências Biomédicas da USP, especialização em gestão ambiental também pela Universidade de São Paulo e em auditoria ambiental pela EARA. Ela é mediadora judicial, formada também pelo Instituto Mediativa e fellow da rede LED. Na área de consultoria ambiental, ela também acabou se especializando em ESG, na avaliação de passivos ambientais de conformidade legal, realizou diversos licenciamentos ambientais, possui um vasto conhecimento sobre legislação ambiental brasileira, larga experiência no assessoramento de empresas no gerenciamento estratégico ambiental, tem como clientes Givaudan, Vale, a 3M, é sócio-gerente da Waterloo Brasil e foi presidente de uma importante associação, que é da AESAS, Associação Brasileira de Empresas de Engenharia e Consultoria Ambiental, entre 2014 e 2018, e atualmente ela faz parte lá do conselho da AESAS ainda. Ana Paula, obrigada, viu, querida, por estar aqui conosco, nós que compartilhamos também da atuação nessa importante e desafiadora área ambiental. Sempre conto com o teu prestígio, a tua capacidade, a tua competência na matéria. Muito bem-vinda. Obrigada, doutora Rosa, obrigada, doutor Homero, doutora Grácia, doutora Dora. Um prazer participar aqui com vocês desse evento tão gostoso, esse bate-papo, né? E acho que as conversas que me antecederam trazem muito bem aí um pouco do que eu vou falar também, que é da questão de resolução de conflitos na questão ambiental, né? Mas antes disso, eu queria só apontar que eu venho trabalhando nessa área há 20 anos e trabalho especificamente com empresas privadas, né? Eu não tenho muita experiência no setor público, mas tenho bastante experiência com empresas privadas. E o que a doutora Grácia trouxe sobre a importância, por que surgiu, né, o ESG já surgiu há muito tempo e eu também tenho tentado explicar isso para as pessoas, gente, nada mais é do que um nome bonito para algo que já existe há algum tempo, mas a gente vê que a parte economia realmente tem feito uma diferença nisso hoje, né? Eu tenho prestado muita assessoria para alguns bancos, né, signatários dos princípios do Equador, para que eles deem financiamento para empresas, né? E para que eles possam dar o financiamento para as empresas elas têm que estar minimamente adequadas às questões de governança social e ambiental,
começou muito com a governança ambiental mesmo, que era mais fácil de, né, lidar com a governança ambiental, era menos subjetivo, mais objetivo, e a gente via muito, né, a questão social ficava de lado. Hoje não. Hoje a questão social é muito importante para esses bancos também, graças a Deus, né? E eles se preocupam muito, não só quando nós somos contratados para fazer uma avaliação de uma empresa hoje, não só avaliamos as questões ambientais, mas as de saúde e segurança, as questões trabalhistas, e também como elas tratam a comunidade do seu entorno, como essas empresas se não só tratam, mas convivem com as comunidades do seu entorno. Então, isso tem sido algo que a gente tem percebido que surgiu muito forte nos últimos anos. Vários negócios deixaram de ser executados pelos bancos, várias transações eu pude acompanhar por conta de uma governança social e ambiental inadequada pela empresa, né? Mas é engraçado que isso chega para a gente como a última coisa, né? Ainda isso acontece, né? Então, o banco já fez toda a avaliação de crédito, toda a avaliação da capacidade de pagamento, e aí chamam o meio ambiente, né, para dar uma olhada na questão ambiental e social, e aí é aquela pressão para que o negócio saia, né? Mas com muito bom que esses bancos hoje também têm áreas ambientais que antes eram só de empresas, né? Empresas privadas, que não, né, os bancos são empresas privadas, mas empresas, como eu digo, produtoras tinham áreas ambientais, mas hoje os bancos também têm áreas ambientais, e elas têm um poder de veto na parte social e ambiental. Então, isso tem evoluído muito, e temos sido muito procurados, eu especificamente muito procurada para prestar assessoria a bancos em momentos de transações, né, para que se libere um financiamento, né? Isso desde, se eu não me engano, né, vocês que são os advogados, 2015, eu acho, os bancos têm responsabilidade compartilhada no financiamento, né, quando eles dão um financiamento, eles são corresponsáveis por danos socioambientais, né? E isso, dentro da nossa legislação, motivou muito essa situação, né? Que eu acho que vem somar. A gente vê as empresas procurando fazer adequadamente. Empresas que antes não tinham tanta preocupação ou achavam que isso era um desperdício de tempo, hoje elas entendem a necessidade de trabalhar, né? E foi o econômico que puxou, foi o econômico claramente que puxou isso, né? Mas, e aí vem a questão dos conflitos ambientais que, embora existam há muito tempo, né, os conflitos ambientais, eu não vou nem falar dos sociais, que eu não tenho tanta experiência nos sociais, mas embora os conflitos ambientais existam há muito tempo, nós não temos ainda boas formas de resolução desses conflitos, né? E eles existem em todas as áreas do meio ambiente, né? De uso do solo, de preservação de patrimônio, preservação da vegetação, proteção de recursos hídricos, proteção de animais, como o doutor Homero falou muito bem da questão de proteção de animais, na questão de emissões atmosféricas que saem de uma área próxima e vão a regiões muito, muito longínquas, né? Os desastres ambientais que tivemos, infelizmente, alguns aí nos últimos anos no Brasil, né? Então, os conflitos, eles permeiam todas essas vertentes ambientais, né? E permeando todas essas vertentes ambientais, eles também permeiam várias instâncias da pessoa física, são conflitos entre pessoas físicas e pessoas físicas,
conflitos entre pessoas físicas e pessoas jurídicas, que é muito comum, né? O que mais vemos, na verdade, entre a pessoa jurídica e o governo, os órgãos governamentais também, né? Quem trabalha na área ambiental sabe que existem esses conflitos entre o Ministério Público e as pessoas jurídicas, entre os ministérios públicos e os órgãos ambientais. Então, são diversos, né, tipos de conflitos e diversas instâncias que eles permeiam, né? E aí, bom, vocês melhor do que eu sabem a demora que nós temos, né, no nosso sistema judiciário, e o quanto isso me preocupa, o quanto uma população mais vulnerável ou um ambiente mais vulnerável, ele não pode estar exposto a essa demora do nosso judiciário, né? Então, se você tem uma área, eu vou falar um pouco da minha área de especialidade, uma área contaminada, por exemplo, né? Quanto mais tempo você demora, muito pode ir piorando essa contaminação pode ir saindo de uma área controlada e atingir populações que vão estar expostas, né? E o que a gente vê muito é que quando isso vai para o judiciário, infelizmente, a gente tem essa demora na solução desse conflito, e esse conflito, às vezes, ficou muito maior, né? Infelizmente, ainda temos empreendedores que usam essa situação para, né, empurrar, né, empurrar uma solução, né? E, às vezes, os próprios órgãos ambientais não têm, como o doutor Homero falou, uma situação em São Paulo é uma, a situação no resto do Brasil é outra, completamente diferente, né? São dois mundos paralelos, praticamente. Então, não temos, muitas vezes, como resolver essas questões fora, né, do estado de São Paulo com tanta rapidez, né? E aí veio o decreto 9760 em 2019, ele alterou o 6514, que trata de infrações e sanções ao meio ambiente, que nos trouxe a possibilidade de encerrar processos administrativos através da conciliação e da mediação. Então, que a conciliação e a mediação, desde 2016, pelo CNJ, né, já está mais estabelecido, mas para o meio ambiente veio só em 2019. Ele não quer dizer que o dano não deve ser reparado, o dano tem que ser reparado independente de se chegar a um acordo, né? Mas existe uma possibilidade de se chegar a um acordo entre as partes fora do sistema judiciário, né? E conciliação e mediação são duas coisas diferentes, eu queria só, né, trazer isso. O artigo 98 desse mesmo decreto, ele cria o núcleo de conciliação ambiental, que eu acho que foi, né, embora ele não esteja funcionando ainda, eu não vi ele funcionar fora do setor privado ainda, mas já traz essa possibilidade de criação, né? Mas são dois métodos autocompositivos para se chegar a acordos e que podem ganhar, o meio ambiente, a sociedade podem ganhar muito quando a gente começar a ver esses métodos serem efetivamente utilizados tanto pelo setor privado quanto pelo setor público, né? A conciliação é um método onde as partes sentam numa mesa e tem uma terceira parte isenta que vai ajudar as partes a negociarem, né, uma solução, né? Muito utilizado entre empresas privadas, né? Fora na Europa, nos Estados Unidos é muito utilizado, aqui ainda não, a gente tem um pouco utilizado na parte de família e na parte civil, mas menos na parte ambiental. Os casos que a gente tem são os casos da Vale, de Brumadinho e de Mariana, que estão sendo tratados
dessa forma, mas que, infelizmente, não estão sendo tratados, tem pessoas, conciliadores, mediadores da parte social, mas, infelizmente, não tinham, na época, mediadores e conciliadores especialistas na área ambiental, por incrível que pareça, né? Então, isso está sendo... estão sendo tratados por conciliadores sociais, Grácia, pelo menos o social veio na frente uma vez, né? E temos a mediação, que é um processo um pouco mais longo, né? Mas que às vezes ele é mais efetivo, porque ele não só tem uma terceira parte, né, que vai ajudar as partes a sentarem na mesa e conversar, mas ele procura, principalmente em conflitos onde envolve populações vulneráveis, a mediação ajuda a entender o processo de mediação, ele busca entender o que a parte realmente precisa, né? Não só para chegar num acordo, mas quais são as reais necessidades de cada parte para que aquele acordo seja efetivamente perene, né? Então, essa é a diferença entre a mediação e a conciliação. A vantagem, né, de se fazer um processo de mediação ou de conciliação, você chega num termo de acordo e aí os advogados, as partes podem levar esse acordo para a homologação do juiz, né? O juiz homologa e aí você tem um documento jurídico como se fosse uma sentença jurídica, só que negociada entre as partes e não definida por um juiz. Então, eu acho muito legal que a gente agora está começando a ter essa possibilidade na área ambiental para poder acelerar esses processos, principalmente quando nós estamos falando de áreas muito vulneráveis que não têm tempo, né? E no estado de São Paulo, a CETESB já, né, definiu um núcleo em 5 de junho de 2020, foi definido esse núcleo, mas ele ainda também não está operando, né? Então, aí, devagarzinho, nós vamos trabalhar, vamos, se Deus quiser, chegar lá. A Fiesp tem um núcleo muito bom de mediação, né, muito forte, e que, junto com o Dr. Eduardo Sanmartin, nós estamos trabalhando também para ver o que a gente vai conseguir caminhar na área ambiental dentro da mediação e conciliação. Então, é isso que eu queria falar com vocês hoje, trazer essa nova possibilidade para pensar, para que as empresas pensem, para que o poder público pense em sentar na mesa e chegar num acordo, em vez da gente levar mais alguns casos para o Poder Judiciário. Agradeço enormemente o convite, né? E é isso que eu tinha para conversar com vocês. Muito obrigada, doutora Rosa. Excelente, Ana Paula. Você trouxe para a gente este tema dentro, né, do tema maior ESG, a questão da mediação e conciliação extremamente relevante em todos os aspectos, né, em especial o social e ambiental, porque na medida em que você leva para a mesa de conciliação ou mediação a questão ambiental, certamente você também estará discutindo a questão social. Uma coisa está ligada à outra, indiscutivelmente, ambas são extremamente relevantes. Você trouxe também, colocou a questão de Brumadinho e Mariana, né? Veja só quantos anos, e parece que essa semana, inclusive, é que foi fechado um acordo, e fechado um acordo depois de tantos anos, ainda me pareceu, pelas manifestações que eu vi, tão distantes daquilo que tinha sido pleiteado, me parece que distante daquilo que, de fato, seria o ideal para indenizar todos os danos, né, que ocorreram ambientalmente, né? Então, veja, eu acho que você incluir nessa discussão o judiciário me parece muito pertinente,
né? Hoje nós temos um judiciário assim extremamente lotado de todos os tipos de ações. O Estado é o maior cliente do próprio judiciário. Se você for verificar o índice de ações executivas tributárias, é aquela que mais abarrota o judiciário, né? Quer dizer, aquele que mais deveria estar longe e deixando para a sociedade uso, é aquele que mais utiliza os seus próprios serviços, enquanto que você veja essa negociação que deveria ter sido rápida para alcançar a indenização dessas pessoas que foram tão afetadas, demorar tantos anos, né? Então, trazer esse assunto é muito relevante, muito grata. E antes de fazer um último comentário, para passar para a nossa finalização da nossa live, eu quero agradecer umas pessoas aqui que estão nos assistindo. O Mário Garcia, que é professor lá da Fundação Santo André, nosso membro também da comissão, a Karen Lucchesi, o Sidney Munerati, que é o nosso vice-presidente da comissão, a doutora Stephanie Ramos, o Rogério Godoy Princiotti, muito obrigada pela sua participação. Quem mais está aqui? A Ana Simone, a Dora também está por aqui assistindo também. Muito obrigada pela participação de todos. E nós tivemos a semana passada, e eu não sei se vocês acompanharam, e me deixou essa notícia muito entusiasmada, né? Porque o TCU ele lançou um projeto para estudar a emissão de títulos públicos com o selo ESG. Isso ele vai bastante de encontro, inclusive, à manifestação que o doutor Homero Cerqueira fez, né? Quer dizer, eu acho que todo esse esforço, né, da sociedade, das instituições privadas, elas ficam muito distantes quando o próprio governo não cumpre a sua obrigação, né? Enquanto o governo não abraçar também as questões com este conceito, né, compatibilizando as suas áreas de atuação, a gente sempre ouviu muito dentro dos vários setores do governo, o municipal, o estadual e o federal, que as áreas elas não se conversam, né? E isso eu tive, inclusive, a experiência de verificar em prefeituras que o secretário de Meio Ambiente não conversa com o secretário da Habitação, que não conversa com o secretário da Saúde, que cada um pertence a uma área política, às vezes até inimigos, e que sem a compatibilização e a atuação conjunta, né, o governo acaba ficando prejudicado. Então, eu acho extremamente relevante esse projeto. Eu acho que se nós pudermos, de alguma forma, com a mínima interferência que seja numa moção de apoio para que esse projeto vá adiante, é muito relevante. E continuarmos aqui com o nosso debate na nossa toada institucional, né, que é um desafio para nós também levar esse tema adiante, convocar a todos que possam também se unir a nós, né, nesse combate contínuo que é as divergências, as diferenças, né, e a busca de bons projetos. Com isso, eu quero, então, voltar para o doutor Homero Cerqueira, para que faça as suas últimas considerações, a sua despedida, já deixando mais uma vez registrado o meu agradecimento, deixando as nossas portas abertas para quando o senhor quiser retornar. Muito obrigado. Muito obrigado a todos e todas. Fiquei muito feliz aqui que eu ouvi a palavra da Ana, da Graça, a sua, Rosa, e eu deixo uma mensagem aqui de uma pessoa que foi Prêmio Nobel da Paz em 1952, chama Albert Schweitzer. Ele era teólogo e músico, famoso. Com 30 anos de idade, ele foi fazer curso de medicina. Foi fazer o curso de medicina porque ele queria prestar serviço à sociedade. Ficou 50 anos, com 30 anos se formou, 50 anos trabalhando na África. E uma das frases, e morreu com 90 anos de idade, e uma das frases que eu vou deixar aqui como pano de fundo, né?
uma frase perturbadora que ele traz. Ele diz o seguinte: a tragédia não é quando o homem ou a mulher morre, a tragédia é aquilo que morre dentro deles. Então, a gente não pode deixar morrer a fé, a gente não pode deixar de morrer a esperança, a solidariedade, a fraternidade e a decência. A gente não pode deixar morrer dentro da gente isso. A gente vai morrer, mas não deixar morrer dentro da gente isso aí. E sempre servir do que ser servido. Então, essa é a minha mensagem que eu deixo, e a mensagem é vida viva. Vida viva. Tá? Desse filósofo, foi prêmio Nobel em 52. Muito obrigado a todos e todas, e os ouvintes também, muito agradeço, e estamos à disposição para outras oportunidades, falar sobre a Bioma Amazônia, falar sobre o ICMBio, e falar sobre o Comando de Policiamento Ambiental. A gente está à disposição. Muito obrigado, hein? Nós que agradecemos. Uma honra. Muito obrigada. Graça, Fragalá. Primeiramente, adorei te ver novamente, mesmo que virtualmente. Já estamos há mais de um ano sem nos ver pessoalmente. E espero em breve te dar um grande abraço. Muito obrigada pela tua presença, pelas suas considerações finais, sua despedida. Não, de minha parte, só realmente agradecer e parabenizar, né? A gente sabe que não é fácil manter um projeto por longo período, né? Fazer a repetição, mas a gente sabe também o quanto isso é importante, porque isso vai criando o hábito, vai criando a consciência. Então, queria te parabenizar, Rosa. A gente se conhece há bastante tempo, sabe da sua determinação, da sua tenacidade, e agradecer pela oportunidade. Foi uma alegria estar aqui compartilhando com vocês experiências tão diferentes, né, e que se complementam. Isso é que é bacana. Acho que esse conceito, né, de sustentabilidade, de ESG, de desenvolvimento sustentável, que ele tem de bom é essa visão sistêmica, onde as partes, quando elas se juntam, elas são sempre maiores do que só a soma das partes, né? Elas potencializam. Então, o nosso conhecimento, a nossa humanidade, quando a gente se junta, a gente potencializa e tem um efeito transformador. Então, eu agradeço muito, eu estou sempre aprendendo com todos vocês, e uma alegria muito grande, uma honra. E obrigada pelo convite, parabéns pelo trabalho, e se tiver outras oportunidades para conversar, é uma das coisas que eu gosto muito de fazer. Conte comigo. Um beijo, saudades também, que esse ano novo nos devolva os encontros e os abraços, porque eu já estou cansada da telinha, quero ver vocês ao vivo e em cores. Obrigada. Amém. Nós que agradecemos, muito grata, Graça, um beijo enorme no seu coração. Doutora Ana Paula Queiroz, obrigada, viu? Eu que agradeço, também é uma honra minha estar aqui, e como mensagem eu só deixo aquilo que já foi enfatizado aqui hoje, né? Acho que a pandemia nos ensinou que se cada um fizer a sua parte na área ambiental, a gente chega lá. Não é só feito de grandes ações, somos feitos de pequenas ações diariamente. É isso aí. Muito obrigada, doutora Rosa. Eu que agradeço muitíssimo a todos vocês, a Dora, que permanece, pelo visto, com problemas de áudio. Estaremos juntas novamente, então, na próxima live. Nós vamos encerrar, então, mais essa tarde, neste evento tão produtivo, tão transformador, como disse a Grácia, né? E com essa mensagem maravilhosa que o Homero também deixou para a gente. Sempre um grande aprendizado, né? E esse aprendizado ele tem que nos deixar aqui para a reflexão, que a gente precisa pensar um novo mundo. Como a Graça disse, eu acho que nós não devemos voltar, né? Nós não devemos voltar porque a gente sabe que havia
muita desigualdade, né, com a pandemia, continua com muita desigualdade ainda. A gente deve pensar num planeta menos doente, né, pessoas que ajam com mais transparência. Precisamos pensar em tudo mais sustentável, né? Pensar em menos arrogância, pensar em liderança com valores, com ética, com transparência, com integridade, respeito pelo outro. Enfim, nós precisamos cuidar mais de nós e do nosso planeta. Com isso, então, eu encerro esta tarde. Muito obrigada a todos que estiveram conosco. Parabéns a todos vocês. Espero vê-los em breve. Obrigada, parabéns a todos.